A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos, é com grande alegria. Mais uma vez nós viemos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e eu quero dar continuidade à história de Cristo, o sacrifício de Jesus por nós ali na cruz do Calvário. Então hoje eu quero ler com vocês João 18, versículo 13, que diz assim: E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Por que a Bíblia nos relata que quando Jesus foi preso ali pelos soldados, levaram ele, conduziram ele primeiramente a Anás? Porque Anás era sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. E foi Caifás quem havia declarado para os judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Aqui no capítulo 11 de João, e o versículo 47 em diante, nos revela que os fariseus e os sumos sacerdotes fizeram ali uma reunião para discutir o que iriam fazer com Jesus. Porque eles estavam preocupados que Jesus estava operando muitos sinais e o povo iria crer. Na reunião, eles deixaram claro a preocupação dele aqui no versículo 48, no capítulo 11 de João, nos fala que, assim, se o deixarmos, assim todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles estavam preocupados com isso, porque a notícia iria se espalhar de que Jesus estava operando sinais, que o povo estava crendo nele. E eles estavam preocupados com essa notícia chegar até os romanos e soar como se estivesse tendo duas lideranças religiosas no meio do povo de Israel. Eles disseram: olha, o povo vai crer nele, os romanos vão ficar sabendo disso e vai vir tomar não só o nosso lugar, o lugar do sacerdote, mas toda a nação. Então estava preocupado com a invasão dos romanos. Porque os romanos iriam, quem sabe, pensar que ali era um reino dividido, duas lideranças religiosas, que não era um reino com um só propósito, digamos assim. Então, eles estavam discutindo isso, preocupados com isso, com a invasão dos romanos, quando soubesse que Jesus estava fazendo sinais e que o povo estava crendo nele, não nos sacerdotes. Então, eles discutiram isso naquela reunião. Mas ali levantou Caifás entre eles e advertiu ele, dizendo para ele: vocês nada sabem, vocês não sabem de nada. Vou dizer aqui que vocês nada sabem. E aí no versículo 50 do capítulo 11 nos revela assim: Nem considerei que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer a nação. É necessário que ele morra pelo povo para que a nação não venha perecer. Então, Caifás disse para eles que Jesus estava entre o povo para ser morto pelo povo. Caifás não disse isso de si mesmo, a Bíblia nos fala isso. Ele profetizou, ele disse para os judeus, para os sacerdotes, os fariseus que ali estavam. Ele profetizou: olha, é necessário ele morrer para que o povo não venha perecer. E ele disse mais, ele disse assim, que era necessário Jesus morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Olha, é necessário ele morrer, não só pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Caifás entendeu o mistério. Caifás foi revelado, ele não disse, ele não profetizou de si mesmo. A Bíblia nos relata. Foi o que Isaías havia falado, que nós andávamos como ovelha desgarrada, cada um em seu próprio caminho. Então aqui Caifás entendeu a missão de Jesus, o porquê Jesus estava no meio do povo. Então Caifás disse para eles que eles não sabiam de nada, que Jesus estava ali para cumprir esta missão, para morrer pelo povo. Daquele momento em diante, eles
procuraram ocasião para prender Jesus e matar. E a Bíblia nos fala que Jesus não andava mais publicamente no meio deles. E aqui no capítulo 18 de João, nos fala que ele levou Jesus primeiramente a Anás, que era o quê? Sogro de Caifás. Por quê? Porque foi Caifás quem profetizou que Jesus deveria morrer. Foi ele quem disse isso para o povo, quem apregoou isso aos ouvidos do povo. Ele profetizou isso naquele ano. Então, ele deu a entender que Jesus estava no nosso meio para morrer pela nação, pelo povo, pela humanidade. Por isso que Jesus foi levado primeiramente à casa de Anás, que era sogro de Caifás. Ele entendeu o mistério, ele entendeu a missão de Jesus. Ele declarou, ele tirou essa preocupação do coração dos fariseus, de que iria ser invadido pelos romanos, iria tomar o lugar deles, iria tomar a nação. Ele tirou isso, ele disse, olha, ele veio para morrer, para que a nação não pereça, para reunir os filhos de Deus em um só corpo, os filhos de Deus que estão dispersos. Essa foi a mensagem de Caifás. Caifás deixou essa mensagem para a nação, para o povo, que Jesus devia morrer para reunir em um só corpo. Portanto que quando Jesus foi preso, os discípulos queriam resolver na espada, os discípulos queriam ferir os soldados. Jesus em todo tempo advertiu eles, dizendo que era necessário ele ser preso, era necessário ele ir para o Calvário. Jesus em todo tempo ensinou, advertiu os seus discípulos que não era para ter uma luta, que não era para impedir de deixar Jesus ser preso, ser levado para o Calvário. Não era para eles impedir, não era para eles lutar, não era para eles tentar defender Jesus, porque Jesus, se ele quisesse, ele rogaria ao Pai, o Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos para defender ele, que era para eles deixar Jesus ser preso, deixar Jesus ser levado. Jesus se entregou, Jesus advertiu os seus discípulos a não impedir a obra que ele tinha que fazer. E assim também Caifás, ele profetizou para os judeus, para aquela nação, para os sacerdotes, para os fariseus. Ele advertiu eles, olha, Jesus está aí em nosso meio para morrer pelo povo. Ele está aí em nosso meio para morrer pela nação, para que ela não pereça, para que os filhos de Deus sejam reunidos em um só corpo. Ele entendeu o mistério, ele entendeu a missão de Jesus aqui na terra. Então ele tirou aquela preocupação do coração dos fariseus e dos sacerdotes que estavam ali naquela reunião. Por isso que Jesus foi primeiramente levado a Anás, que era sogro de Caifás, porque foi de lá que saiu essa profecia. Foi de lá que saiu essa profecia que Jesus deveria morrer. Então foi para lá para ser julgado lá. Então eu quero que vocês meditem nessa palavra. No próximo vídeo nós vamos estar trazendo mais detalhes sobre a história de Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.